Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Neutralizando. Hoje é dia 9 de março de 2021, eu sou Marcão, muito prazer. Como eu disse ontem no vídeo Viajando para Marte com a SpaceX, no final do vídeo eu comentei que iria fazer um outro vídeo sobre as baterias dos carros elétricos, né? Ou mais precisamente sobre os próprios carros elétricos. E o risco e os riscos potenciais que eles podem causar, aliás, já estão causando, né? Eles já causam uma série de problemas e que as pessoas, quando compram, não estão sabendo desses problemas. Então eu decidi fazer esse vídeo aqui para vocês de pelo menos uns 10 motivos para vocês pensarem muito bem antes de comprar um carro elétrico, seja ele da Tesla. Aqui eu vou usar provavelmente, né, o nome da Tesla, porque é um dos principais, se não o principal ícone na fabricação de carros elétricos no mundo, tá? Mas existem hoje, em 2021, várias fábricas, né, várias montadoras aí de carros elétricos espalhados pelo mundo todo. Inicialmente, né, pessoal, era um projeto bom. Inicialmente achei, como outras pessoas também, achou que seria achávamos que seria um bom projeto, que iria futuramente resolver, né, esse, entre aspas, problema de redução de CO2 na atmosfera, né? Que é o que foi inicialmente material de publicidade, principalmente pela Tesla. E aí isso ganhou força no mundo todo e hoje já tem várias montadoras aí de veículo e governos, né, apoiando essa ideia. Só que é o seguinte, pessoal, vamos aos fatos, né? Então vamos inicialmente aqui com essa matéria que está publicada no canal Tech, que é a seguinte: isso foi publicado em 2016, tá? 12 de maio de 2016. E no decorrer do vídeo eu vou expor para vocês pelo menos 10 motivos para vocês não comprarem, ou seja, para a gente não ter na nossa garagem um carro elétrico, pelo menos até o presente momento, porque existem muitos problemas, certo? E essa fantasia de que os carros elétricos, porque foi criada uma fantasia, certo? Esse negócio de carro elétrico, na minha opinião, até o momento é uma venda de fantasia, porque eles não vão reduzir, eles não vão resolver o problema de... Pode até ser, né, que reduza um pouco esse poluente que se chama CO2 na atmosfera. Só que existem outros problemas maiores que esses carros elétricos, se forem produzidos em grande escala, como está se propondo, né, o movimento aí de várias montadoras de veículos, a partir do momento que esses carros elétricos forem fabricados em grande escala, aí o bicho vai pegar quando a gente for falar em meio ambiente, né? Em proteger o meio ambiente, em não produzir substâncias tóxicas. O negócio vai ficar hard se a gente não parar. E eu acredito que esse pessoal já sabe, né, das suas invenções, dos problemas das suas invenções, porque as próprias matérias mostram, né, elas evidenciam o que principalmente o dono da Tesla pensa em relação à fabricação desses carros elétricos, ok? Então vamos dar sequência aqui nesse pensamento, que é o seguinte, ó: carros elétricos devem extrapolar a mineração de metais como o lítio até 2020. Ou seja, pessoal, nós estamos em 2021, né? E isso já era pensado por quem? Por Elon Musk, né? Parece que a saga de Elon Musk para a popularização dos carros elétricos não está agitando só o mercado das fabricantes de automóveis tradicionais, mas também o mercado de metais
metais necessários para as baterias dos automóveis produzidos por ele. Essa tendência é ainda mais visível em produções como a do lítio, elemento base para as construções, né, corrigindo aqui, das baterias atuais de íon lítio usadas nos veículos da empresa e em vários outros eletrônicos produzidos pelo mundo. Ou seja, como se não bastasse a produção em grande escala dos celulares, né? Vamos imaginar a bateria pequenininha de um celular. Se ela explodir, né, ela vai causar, aí se for próximo de uma pessoa, vai causar um grande dano. Agora vocês imaginem, vamos imaginar um carro, né, com várias células dessas baterias. Agora imaginem uma frota mundial, imagine aí metade da população daqui uns 10, 15, 20 anos, né, substituir toda a frota de veículo que é movida a gasolina, etanol, diesel, né, for substituída por essas baterias, né, com todos os riscos apresentados até o presente momento, de várias formas, certo? Carro explodindo, carro pegando fogo, contaminação do meio ambiente, né? Então parece que o Elon Musk, né, estou citando aqui como exemplo, como eu disse para vocês, porque é o principal ícone até o presente momento na fabricação de carros elétricos, porque parece que ele já previu o que vai acontecer se isso começar a ser, como já está sendo, a ser produzido em grande escala. O que vai acontecer? A demanda, né, na procura de vários minerais para a fabricação desses carros, principalmente com o seu objeto principal, que são as baterias, né, necessitam de quais minerais, de quais matérias-primas? O cobalto, o grafite, o lítio, o manganês, níquel e cobre. Vocês conseguem imaginar como se esses caras não tivessem imaginado, né? Acredito eu, penso eu, que esses caras imaginaram, né, todas as montadoras fabricando esses carros daqui uns 15, 20 anos e todas elas procurando, né, extrair do meio ambiente, da natureza, ou seja, derrubando árvores, cortando montanhas, aprofundando montanhas, né, acabando com povos indígenas, justamente para extrair esses produtos da natureza, como já acontece na África, certo? Desde quando começou a produção, né, em maior escala desses carros elétricos lá no Congo, na República Democrática, entre aspas, do Congo, né, já começou a ter vários problemas lá no Congo. Eu já vou explicar para vocês desses problemas, justamente com uma dessas matérias-primas, que é o cobalto, né? Só no Congo existe o Congo, segundo as pesquisas, onde se concentra a maior quantidade de cobalto no mundo, né? São cerca de 60%. Então vocês imaginem o que acontece no Congo, né? Então, no meu entendimento, o Elon Musk, né, que é o principal ícone aí das fabricantes dos carros elétricos, parece que ele já tem essa ideia. Ou seja, imagino eu que ele faça o seguinte, que ele esteja fazendo o seguinte: eu vou fabricar os carros elétricos, quem quiser comprar a minha ideia a tempo vai ganhar dinheiro com isso, porque em breve a natureza não vai ter como suportar a alta demanda diante da exploração dessas matérias-primas, né? Não tem como. Imagine todas as montadoras do mundo explorando esses materiais. A natureza não dá conta. O meio ambiente não vai suportar tanta exploração, né? Somente para fabricar, como se não tivesse a fabricação ainda dos celulares, né? E vários outros componentes eletrônicos que se utilizam, que é utilizado essas matérias-primas, né? Como cobalto, grafite, lítio, manganês, níquel, cobre, né? Então vamos dar sequência, ó. Tesla prevê escassez de matéria-prima para baterias de carros elétricos. Essa matéria também foi publicada no dia 3/5/2019. Ou seja,
Vou repetir, Tesla prevê, ou seja, o Elon Musk prevê escassez de matéria-prima para baterias de carros elétricos. Ou seja, ainda continuo com o mesmo pensamento, né? Vou ganhar dinheiro com isso, me colocando no lugar do Elon Musk, vou ganhar dinheiro com isso por um tempo, fabricando carros elétricos. Depois, quando a coisa começar a estourar, né? Começar a ter problemas na exploração desses materiais, dessas matérias-primas, começar a ter falta, e aí eu paro de produzir carros elétricos. Ou seja, pessoal, isso, no meu entendimento, é uma bomba, certo? Não vai dar certo até o presente momento com esses, né, com a produção dessas baterias, com esses materiais. Na minha opinião, não vai dar certo. E lá no final eu vou mostrar um textão para vocês, né, explicando para vocês que isso é uma bomba relógio. E isso não vai contribuir para que a gente possa reduzir os poluentes no meio ambiente, né? Porque se imagina que vai reduzir o CO2 na atmosfera, mas em contrapartida a exploração desses materiais, dessas matérias-primas na natureza vai comprometer muito mais a natureza do que a situação atual em relação ao CO2, certo? Então está aqui mais uma matéria indicando que o Elon Musk sabe das consequências que isso vai trazer no futuro. E na minha opinião a ideia dele é de parar em algum tempo, porque não vai ter matéria-prima suficiente num futuro bem próximo, certo? Então, assim, no meu entendimento, quem está comprando essa ideia está entrando numa furada, está gastando dinheiro e investindo dinheiro em lugar errado, certo? Na minha opinião, os esforços em relação ao meio ambiente, em se tratando de automóvel, deveriam estar voltados principalmente a carros movidos a energia solar. Quem sabe um motor movido a um motor magnético seria uma outra, né, situação para estudar, mas carros elétricos produzidos em grandes escalas, movidos, né, com esse tipo de matéria-prima, produzido aí entre 15 e 20 anos, com todos esses materiais, cobalto, grafite, lítio, manganês, níquel, cobre, não vai dar certo. A exploração, a demanda será muito alta e a natureza não vai aguentar toda essa demanda. Outra situação, 2019 também, 30/4/2019. Estudo diz que carro elétrico polui mais do que os modelos a diesel, tá? Eu vou deixar que vocês fiquem à vontade. Eu não vou colocar os links do que eu estou mostrando aqui na descrição, mas vocês fiquem à vontade, né? E até eu peço mesmo para que você que queira se aprofundar nesse assunto, que vocês leiam, né, todos esses artigos que eu estou mostrando para vocês, porque eles têm fundamentos seríssimos em relação ao que os carros elétricos podem trazer de perigo para a sociedade no futuro bem próximo. No meu entendimento, o carro elétrico, no momento, com a produção desses materiais, não é viável em grande escala, né? Pode até ser que fique aí sendo produzido em pequenas quantidades, em países ricos, certo? Porque nós sabemos que a cultura é outra, mais ou menos, né? Vamos imaginar aqui no Brasil, todo mundo com carro elétrico, com a péssima cultura, infelizmente, que a maioria dos brasileiros tem, descartando esse material na natureza. Por quê? Vocês acham realmente que todas as pessoas descartam a bateria dos seus celulares nos lugares adequados? Não. Agora vamos imaginar isso com os carros. Imagine, por exemplo, alguém descartando um carro movido a com esse tipo de bateria em uma represa. Para pegar o seguro.
E quantas vezes a gente já viu isso na televisão? Vários carros que foram descartados, né, em represas porque os proprietários queriam se beneficiar com o seguro. Agora vocês imaginem esses carros movidos a baterias, a essas baterias, com esses componentes altamente contaminantes ao meio ambiente e a gente tomando aquela água, né? Se banhando com aquela água. É complicado. Outra situação, Tesla tenta garantir fornecimento de níquel para baterias. Fabricante de carros elétricos será consultora em projeto na Nova Caledônia. Ou seja, já está faltando níquel para a produção dessas baterias dos carros elétricos. Ou seja, pessoal, se já está faltando, é porque futuramente isso não é viável, né? Imagine os esforços que serão feitos, né, para extrair o níquel aonde quer que tenha para fabricar essas baterias. Agora nós estamos falando de quem? De uma empresa, da Tesla, né, que é o principal reforço, o principal ícone das fabricantes dos carros elétricos. Nós estamos falando apenas da Tesla. Agora, quantas montadoras existem no planeta? Complicado. Empresa europeia compra metal que contamina rio no Paraná. Bom, pessoal, isso aqui é para mostrar para vocês, né, que esses materiais, essa matéria-prima que extraem da natureza e que é utilizada para a fabricação dessas baterias, desses carros elétricos, elas são altamente contaminantes para o meio ambiente, tá? Então, essa matéria foi publicada no dia 24/2 deste ano, de 2021, e diz o seguinte: indígenas e pesquisadores afirmam que a Vale poluiu com metais pesados o rio Cateté. Novo estudo mostra que o níquel, olha só, o níquel produzido no local é importado por empresa que tem o governo finlandês como seu maior acionista. Estou trazendo essa matéria para vocês para justamente fortalecer o que é a exploração do níquel no meio ambiente. E fazendo com que vocês imaginem todas as montadoras de veículos, certo? Com mais ou menos 15 a 20 anos, com metade da frota de carros, né? Mundialmente falando, metade da frota, não estou falando total, estou falando apenas metade. Metade da frota com carro movido, com carros movidos a esse tipo de bateria. Vocês conseguem imaginar o terror que vai ser para o meio ambiente, para os rios, para o solo, para a produção de alimentos, porque muitos produtores de alimentos pegam água da onde? Dos rios. E os rios, né, vão ficar contaminados com o quê? Com esses metais pesados que serão, né, extraídos de forma irregular. E a gente sabe que muitas mineradoras trabalham de forma irregular, né? Sem contar os problemas, sem contar os desastres, como o de Brumadinho. E o córrego do Feijão, como é que está hoje? Contaminado, né? Quem vivia daquele rio não vive mais. As pessoas que viviam daquele rio, do córrego do Feijão, não podem mais sobreviver daquele rio, porque está contaminado, né? Todas as pessoas que viviam naquela região ou nas proximidades do rio não podem viver mais da água do rio. Agora vamos entrar aqui numa situação um pouquinho mais pesada, tá? E aqui eu quero trazer essa matéria mais uma vez do Canaltech, né? E eu não quero falar aqui da IBM, né? Do novo desenvolvimento da IBM, que contraria, ou seja, que é o contrário, do que essas empresas, como a Tesla, por exemplo, fabrica as suas baterias. A IBM, ela desenvolveu um novo tipo de bateria sem metais pesados, né? E com a água do mar.
Mas eu quero trazer essa matéria aqui justamente para entrar numa situação um pouquinho mais complicada, certo? E mostrar que isso realmente, essas denúncias realmente aconteceram, certo? Então aqui, a partir desse momento, eu quero mostrar para vocês pelo menos 10 motivos até o presente momento, até o dia 9/3/2021, para que você não tenha um carro elétrico na garagem da tua casa, né? Primeiro, exploração ilegal. Segundo, exploração infantil. Terceiro, sérias violações dos direitos humanos. Quarto, contaminação da água. Quinto, contaminação dos rios. Sexto, contaminação dos alimentos. Sétimo, contaminação do solo. Oitavo, o produto não apresenta segurança plena ao ser carregado ou em uso. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Se vocês fizerem uma pesquisa rápida, somente aqui no YouTube, né, em relação a carros pegando fogo ou a carros elétricos, né? Carros elétricos pegando fogo. E eu não estou falando somente da Tesla, tá? São todos os carros de qualquer montadora de veículo. E aí vocês fazem uma busca aqui no YouTube em relação a carros elétricos explodindo, pegando fogo. Vocês vão ver esses carros aos montes, certo? E eles carregando. Tem um vídeo aqui no YouTube, infelizmente eu não posso mostrar porque vai amarelar o meu vídeo, tá? Mas eu deixo aí para que vocês possam fazer a pesquisa. Lá na China, isso aconteceu lá na China, com carros elétricos, um monte de carro elétrico sendo carregado, né, estacionado nos locais adequados para fazer o carregamento, todos eles sendo carregados, e um carro começa a pegar fogo, começa a dar ruim na bateria, né? O carro começa a pegar fogo, tem um caminhão do lado, o caminhão começa a pegar fogo, o outro carro que está do seu lado esquerdo começa a pegar fogo, e olha só o desastre proporcionado por um carro movido a bateria elétrica, ou seja, por um carro elétrico. E não é só esse, são vários outros vídeos, né? Tem motocicleta também pegando fogo, andando na avenida e ela começa a pegar fogo. Enfim, existem vários vídeos, né, perigosos, mostrando o perigo, melhor, corrigindo, né, mostrando o perigo que isso traz para as pessoas. Não só de quem está dirigindo, mas também das pessoas que estão ao redor. Tem outro vídeo também nos Estados Unidos, do modelo da Tesla, que ele pegou fogo e praticamente quase botou a casa do proprietário também em fogo, porque o carro começou a pegar fogo, certo? Outra situação, eu já me perdi aqui, não sei se é a nona, mas vocês podem contar aí que serão mais de 10 motivos, mas no título do vídeo eu vou colocar aí os 10 motivos, ok? O produto explode colocando em risco tudo que está próximo dele, acabei de explicar. Quando a queima alcança altas temperaturas, né, o produto, quando queima, ele alcança altas temperaturas, muito acima do que um carro movido a gasolina, a etanol, diesel, né? Quando um carro desses pega fogo, carro movido, um carro de energia elétrica pega fogo, as altas temperaturas são grandes, né? E são muito difíceis de apagar. Vocês podem fazer a pesquisa de vocês aí, certo? Existem alguns vídeos aí na internet, no YouTube. O veículo começa a pegar fogo, aí vem a pessoa, né? Vem as pessoas com extintor, vários extintores e o fogo não apaga, certo? Vocês podem também ver essa situação em baterias de celular, né? Em depósitos aonde esse material é descartado, vários começam a pegar fogo e aí o pessoal vai lá com o extintor e dificilmente apaga, né? Ele volta a pegar fogo, apaga, volta a pegar fogo, então é complicado isso, é bem perigoso, né? A queima desse material é bem tóxica. E a última
né, o último motivo, eu coloquei o seguinte, que é justamente sobre a produção em grande escala. Ela pode causar danos maiores ainda, porque depende de commodities minerais críticos como cobalto, grafite, lítio, manganês e níquel. Certo? Então eu disse aí mais de 10 motivos para vocês analisarem como a fabricação no atual momento, pode ser que no futuro aí mudem radicalmente a composição do conteúdo dessas baterias, certo? E venham a desenvolver aí um material que realmente comprometa uma porcentagem muito pequena do meio ambiente, não sei, né? Mas no atual momento eu não compraria um carro elétrico diante desses grandiosos problemas, inclusive com a exploração, certo? Com os danos seríssimos que vai causar no meio ambiente, já está sendo causado, né? Além dos que a gente tem, ou seja, isso só vai agregar, né? Só vai se somar aos problemas, aos grandiosos problemas que a gente tem em relação às contaminações, né? Às explorações relacionadas ao meio ambiente. Certo? Então a produção em grande escala futuramente seria um problema muito grande para o meio ambiente. E aí as consequências disso, né? Talvez as futuras gerações não vão conseguir resolver este sério problema. Uma coisa importante também é que essas empresas, na minha opinião, deveriam ser obrigadas a fazer, certo? E aí os governos deveriam ficar atentos a isso, em relação à reciclagem dessas baterias. Não só dessas baterias, mas de qualquer componente que venha a comprometer o meio ambiente. De qualquer componente que venha a comprometer a água, o solo, né? O ar, já que a gente está falando de ar, já que a gente está falando, né, que esse pessoal todo se comprometeu a fabricar carros elétricos para não poluírem o ar, isso também deveria ser injetado nessa ideia. Que ideia? Obrigar as empresas a criarem, junto com as suas invenções, no caso a fabricação dos carros elétricos, né, simultaneamente uma área técnica para reciclar todo esse material que compromete o meio ambiente. E obrigar essas empresas, né, caso haja algum descarte irregular na natureza, seja por quem compra, porque quem compra também tem a obrigação. Então seria uma obrigação da empresa junto com o consumidor final, né, que comprou aquele produto daquela empresa, os dois teriam a obrigação, quando fosse descartar esse material, de levar ao local adequado a empresa de onde comprou, né? A marca diante da onde ela comprou. Então ficaria assim, tanto a empresa quanto o consumidor final levariam uma multa significativa caso, e aí deveria também existir algum meio da pessoa ser identificada, tanto da pessoa quanto do fabricante, serem identificadas caso esses materiais sejam descartados irregularmente, ou de forma inadequada na natureza e pagarem uma multa significativa, certo? Eu acho que isso seria bem viável no momento sério que a gente está vivendo em relação às poluições do meio ambiente, não é só do ar, é no geral, né? A água, solo, campo, ar, tudo, não só a atmosfera, não só o ar. Que adianta fabricar um carro, né, ou objetos para não poluir o ar, mas que vai contaminar a água, que vai contaminar ainda mais a água, ainda mais o solo, vai comprometer ainda o plantio, né? Vai envenenar o plantio, vai provocar mais doenças do que as que já provocam atualmente.
Não é verdade? Então, englobando, né? Englobando essa situação de exploração infantil, vários jornalistas, né, várias empresas aí da mídia já fizeram denúncias, né, ou apresentaram através das reportagens algumas organizações que levantaram denúncias, que afirmaram denúncias de que algumas empresas, né, algumas grandes empresas estão principalmente explorando crianças na extração de cobalto lá no Congo, tá? Então eu peguei essa matéria aqui da BBC, que você pode fazer a sua pesquisa também, né? O que leva a Apple, Google e Tesla e outras empresas a serem acusadas de lucrar com o trabalho infantil na África. Apple, Google, Tesla e Microsoft estão entre os nomes citados, ok? Elas estão entre os nomes citados em uma ação judicial movida nos Estados Unidos que as acusa, né, que acusa as empresas de ter conhecimento. Ou seja, essa ação mostra que as empresas têm conhecimento de que o cobalto usado em seus produtos pode estar relacionado à exploração do trabalho infantil. No entanto, a extração está há anos sob os holofotes da comunidade internacional, que aponta irregularidades diversas como violações de direitos humanos, mineração ilegal e corrupção, outra situação também. E aí entram vários motivos, né? Não são só 10, 11, 12, são vários motivos que vêm de algumas denúncias que faz a gente pensar seriamente se um carro elétrico vai ajudar ou não a diminuir, né, CO2 na atmosfera. Nós vamos chegar nesse ponto aqui. Outra matéria que eu quero compartilhar com vocês é essa aqui da revista IHU Online. O maior preço para garantir ao mundo o desenvolvimento e a redução dos gases de efeito estufa através dos carros elétricos são pagos pelas crianças do país africano. Na extração de cobalto, o mineral essencial para as baterias, morrem por $1 ao dia. A experiência corajosa das irmãs de Bom Pastor. Eu não vou ler a matéria, mas ela serve justamente para corroborar este pensamento que eu quero compartilhar com vocês, de que os carros elétricos, no meu entendimento, não são a salvação para a redução de poluentes na atmosfera ou no meio ambiente. Pelo contrário, isso está comprometendo ainda mais o meio ambiente. Vai comprometer ainda mais o meio ambiente e ainda é gravíssimo essas denúncias que fizeram. Certo? Mais uma. No DW. O impacto silencioso da exploração de cobalto. Veículos movidos à energia elétrica são anunciados como sustentáveis, mas a principal matéria-prima para a produção das baterias de eletricidade vem de áreas negativamente impactadas pela exploração do metal. Aqui na matéria fala, né, da poluição do rio, várias situações que comprometem o meio ambiente. Fiquem à vontade, tá? Outra situação também, tá? O que eu estou mostrando para vocês, pessoal, são vários meios da gente enxergar que os carros elétricos atualmente não são adequados para o propósito dos quais fizeram a propaganda, né? Então essa reportagem aqui do jornal France 24 também mostra a mesma coisa. Vou traduzir para vocês aqui. Uma organização americana de direitos humanos apresentou uma queixa no domingo contra 5 gigantes da tecnologia
acusando-os de cumplicidade na morte de crianças em minas de cobalto na República Democrática do Congo. Quer dizer, democrática não existe nada lá no Congo, né? Então está aí mais um link comprovando essa situação. Outra também matéria que eu quero compartilhar com vocês é esse vídeo, tá? Então é só vocês copiarem, olharem aí. Esse aqui tem a tradução, ativem a tradução para vocês verem que o negócio é sério. E esse texto aqui, que está publicado no site da UDOP, né, União Nacional da Bioenergia, eu me identifiquei, eu particularmente fiquei muito... me identifiquei bastante com esse texto, porque é exatamente o que eu penso penso atualmente em relação aos carros elétricos, né? Praticamente aí 98% do que eu penso em relação aos carros elétricos no atual momento.